Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Programa esse transmitido pela ISTV, TV Profissão, e exibido lá nas plataformas de streaming, Facebook e YouTube da Escola Superior de Educação. Eu sou o professor Sidney, gestor da área de egressos e central de carreira do Centro Universitário. Todas as segundas-feiras nós sempre trazemos algum tema importante que a gente venha debater as competências, habilidades, o cenário, como é que está este mercado da empregabilidade. Mas como é que isso acontece? Acontece com profissionais de mercado, com os nossos convidados, com as pessoas que vão estar aqui contando um pouquinho de como é que está tudo isso, porque a gente sempre valida. Nosso programa ele é um programa de interações. Nós sempre temos aqui convidados, mestres, doutores que nos colocam o cenário, nos colocam a realidade do momento. E é muito legal quando a gente trabalha historiador, mas esse historiador de fato, ele vai sair da sala de aula? Sim, ele sai da sala de aula. Para quem? Para diversos segmentos, seja na iniciativa privada, seja no ambiente público. E para isso, queria que vocês colocassem na tela, por favor, nossos convidados. E hoje temos a honra de ter aqui um egresso do curso de bacharel em História. Henry, tudo bem? Não é Harry, né? Harry. É Harry. Isso. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite dos organizadores desse encontro. Me chamo Harry Takahide Daijó. Alguns me chamam de Hari, outros me chamam de Harry, como o professor observou, outros me chamam de Henry, mas meu nome é Harry Takahide Daijó. Eu sou graduado em Direito e pós-graduado em Gestão Empresarial na USP de São Paulo e recentemente eu concluí meu bacharelado em História pela Uninter. Iniciei minha carreira profissional no Ministério Público do Estado de São Paulo, na cidade de Bauru, mas segui os meus passos na iniciativa privada. Há mais ou menos 30 anos eu administro, sou responsável pela Expo Agro, uma empresa de exportação de produtos agropecuários localizada em Foz do Iguaçu, e pela Itoman Administração Patrimonial, que faz gestão de imóveis próprios. E é uma alegria estar aqui, espero poder contribuir com a conversa, com o debate. Obrigado. Você Harry, que veio, você é advogado, você tem várias, você estava tranquilo no seu processo de formação, mas você falou assim, poxa vida, vou buscar uma outra formação. Em que momento que esse buscar uma outra opção, isso era um desejo pessoal ou você viu uma oportunidade de negócio fazendo as junções das ações e profissões que você já tinha aí no seu processo de criação em questão de trabalho? Eu sinto que no meu caso ele foi uma espécie de decisão híbrida, né? Ela vinha, particularmente, eu tinha muita curiosidade pela história, pelo fato do meu avô ser imigrante japonês, parte do outro lado da família imigrante de portugueses. Então a gente tinha já dentro da nossa família essa curiosidade pela nossa história, né? Poxa, saiu do outro lado do mundo, veio para cá, por que que ele fez isso e tal? E aí, no ano de 1972, a gente comprou propriedades agrícolas no Paraguai. E aí também a gente passou a ser uma espécie de imigrante nessa situação que o pessoal chamava na época um pouco pejorativamente de brasiguaio, né? E aí também a gente começou a ter essa curiosidade, mas aí já começa a mudar um pouco a roupagem, a gente já começa a sair de uma situação estritamente curiosidade familiar e passa a ser mais setorial. Por exemplo, eu trabalho com agronegócio, eu tinha muito interesse em saber como aquelas pessoas foram ali no Paraguai, como elas começaram a compor aquela energia de produção de grãos naquela região leste do Paraguai. Também com isso, as cooperativas no oeste do estado do Paraná começaram a ganhar contornos enormes. A Copavel, a Copagril, a própria Lar, a Coamo, essas cooperativas são verdadeiros monstros, né, de produção agrícola, agropecuária, geram muitas divisas e geram empregos e oportunidades. E se a gente for analisar friamente, a gente não conhece profundamente a história desse pessoal. O que eles fizeram, de onde eles vieram, por que eles se agremiaram no modelo cooperado. Então, e aí, mas toda vez a pergunta era sempre a mesma, né? Era um pouco assim, mas e a história desse pessoal? Qual é a história desse pessoal? Qual é a história desse pessoal? Na terceira ou quarta vez que falava qual é a história desse pessoal, eu pensei, eu preciso de alguém
de uma estrutura universitária, né, que possa me orientar a pegar essas linhas de raciocínio, essa inquietude que eu tenho e tentar construir algo com um didatismo. Eu preciso ter um começo, um meio e um fim. Eu preciso desenvolver uma técnica de pesquisa. Eu preciso tentar compilar a informação de um jeito inteligente. E aí, nesse aspecto, o curso da Uninter foi, como a professora Maria Tereza falou, ela vai despertando uma espécie de talento que nem você sabia que tinha. E você vai devagar, vai desenvolvendo essa habilidade, né? Então, eu sinto que hoje me complementa muito. E depois que eu publiquei os meus artigos, né, na conclusão de curso, eu recebi muitos convites, inclusive de imigrantes japoneses, para que eu trabalhasse nos materiais que eles deixaram. E também nessa questão do agronegócio, eu recebi muitos convites para compor parcerias para tentar devagar começar a redigir a história desse movimento cooperado na região oeste. Infelizmente, eu não tenho tempo, não tenho agenda para, nesse momento, desenvolver tudo isso, mas eu sinto que é uma oportunidade muito grande é como se fosse, desculpe o trocadilho no ambiente agrícola, né, mas é uma sementinha plantada, né? Eu acho que ainda pode gerar muitos frutos aí nos próximos anos. Sua natureza. E aí, em relação a essa questão do acesso ao arquivo, vamos perguntar um pouquinho para o Harry como é que foi a experiência dele, né? Então, enquanto pesquisador, indo atrás da documentação da família, teve que ir em loco, fez isso de forma digital. Como é que funcionou isso, Harry? A parte me surpreendeu positivamente, também foi um misto, né? Foi digital alguma coisa, foi muito material. Eu tive que viajar também em algumas oportunidades, mas me surpreendeu como a digitalização de documentos ela ganhou força, né, nos últimos tempos e como, pelo menos o material que eu estudei da imigração japonesa, muito já está acessível, muitos desses materiais já estão acessíveis online, né? No Museu da Imigração ali a gente já encontra, inclusive documentos muito próprios, aqueles cadernos grandes, escrito à mão, das datas que os imigrantes chegaram, os nomes completos, com quem vieram, o navio que vieram, é um material incrível. Também lá no Museu da Imigração Japonesa em São Paulo, também eu fiz algumas pesquisas, algumas incursões lá, mas o mais interessante foi a provocação de poder ter trabalhado com o material da minha própria família, porque a gente estudar um processo imigratório em sentido amplo é uma realidade, né? Você focar num indivíduo que é o teu antepassado direto é outra realidade. Então, nesse aspecto, contando um pouco da história, isso aí é um pouco da história da vida privada, né, das pessoas, foi uma bênção porque meu avô, ele registrou através de manuscritos muito da sua vida. Então ele deixou muitas, são várias anotações. Eu até tinha separado aqui para mostrar. Eu sei que às vezes não é conveniente mostrar documento, né, em exposições como essa, mas olha, o apontamento diário escrito à mão por ele, né? Então um material como esse, além de ser uma bênção a gente ter recebido intacto depois de tantos anos, porque está absolutamente intacto, a oportunidade de você poder folhear tudo aquilo com calma e espelhar na bibliografia já existente, né? Não me estendendo muito, mas tem uma obra icônica da imigração japonesa, escrita pelo Tomo Handa, é um livro maravilhoso, é enorme. E muito do que meu avô escreveu nos diários dele encontrou sinergia, encontrou amparo na obra do Tomo Handa. Então, esse espelhar as coisas e pesquisar as coisas, encontrar resposta nos arquivos, encontrar respostas nos manuscritos, é muito gratificante. Eu acho que o historiador, antes de tudo, ele tem que ser uma pessoa muito curiosa. Ela tem que querer ter uma predisposição à curiosidade. Mas por que isso é assim? Por que que ele veio aqui? Por que que ele foi para lá? Por que que ele deixou de ir? Por que que ele casou? Por que que não casou? Então, se a gente analisar, andando pelas ruas de Curitiba ou qualquer cidade do Brasil e do mundo, todas elas têm nomenclatura, todas elas representam o nome de uma autoridade, de uma pessoa que foi exponencialmente importante para a comunidade local. E a gente muitas vezes não sabe quem são essas pessoas. Então, isso por si só, de você olhar uma placa e falar, mas afinal de contas, quem foi desembargador Westphalen? Quem foi desembargador Mota? Isso em todas as cidades do Brasil. Eu acho que então essa curiosidade moveu. E eu fiquei surpreso com a qualidade do acervo, tanto da Biblioteca do Estado do Paraná, com o material já escrito por os imigrantes japoneses que estão disponíveis para compra em sebo ou em lojas materiais novos, inclusive, e com o acervo digitalizado do Museu da Imigração.
Então, eu acho que eu fui bem servido em termos de materialidade e fiquei surpreso também com a guarda, né? Às vezes a gente está fazendo uma situação de limpeza e a gente fala assim, isso aqui não é importante, pode jogar fora, isso aqui não é importante, pode jogar fora, isso é coisa velha, joga fora. O historiador, ele fala, calma, se é velho, deixa eu dar uma olhada, né? Porque às vezes tem alguma relevância em algum sentido, em algum âmbito, e eu acho que nesse aspecto também, além da curiosidade, a atenção me enobreceu muito. Eu me tornei uma pessoa mais curiosa do que eu já era e mais atento do que eu já era, mas eu fui abençoado porque toda a materialidade, eu fui bem servido de materialidade bibliográfica nos museus, nos acervos, a parte de memória mesmo escrita do meu avô, então, mas foi muito, muito curioso e muito fantástico. Aqui em Curitiba. Ô Harry, mas eu estou aqui pensando, você como historiador, o seu exemplo, você construiu um cenário, você construiu um dado, você construiu a história da sua família, mas eu queria que você, nosso programa já está chegando aqui, nós estamos quase nos momentos finais, mas a gente vem aqui pelo chat, muitas pessoas perguntando, como é que eu quero saber, por onde começar, as dicas básicas para aqueles alunos que estão pensando, ou falar da história da sua família, ou falar da história do seu município, conhecer um pouquinho da sua região, porque muitas vezes aqui a gente está passando assim, falando assim, mas eu tenho a oportunidade aqui no momento do meu estágio, eu vou fazer a questão patrimonial, como bem colocou ali o professor, que eu vou fazer sobre enfim, o acervo do meu município, mas como é que se começou, ou qual é a dica que você daria para aqueles nossos alunos, ou os egressos, ou os que estão nesse momento aí fazendo o seu curso de História, porque as fontes são infinitas, mas muitas vezes a gente fala, como é que se começa? No meu caso, eu acho que eu fiquei bastante satisfeito com como o curso de bacharelado em História da Uninter está montado. Eu não tive precipitação, eu mantive sempre a curiosidade, mas transitando desde dos antigos egípcios, passando por História da América Latina, eu fui cursando as cadeiras uma por uma ali, sem muita pretensão. E, na verdade, a questão da pesquisa mesmo, ela começa a ficar ela vai se intensificando a partir do momento que a gente começa a flertar com o final do curso, porque a gente começa a lidar com aquela situação de trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, e a gente precisa começar a realmente colocar num plano, num papel, o que a gente pretende investigar, o que a gente gostaria de esclarecer, e aí vem a questão da problematização, né? Por que que a gente faria uma incursão em determinado tema e não em outro? Ou porque... Então, eu acho que é uma questão de curiosidade mesmo. E essa curiosidade, eu acho que ela tem melhor se for, ligada a alguma coisa que te cativa, que te emociona, que te seduz. Então, eu acho muito difícil a gente não fazer a pesquisa em algum tópico que não tem, zero sedução, ele não te comove em nada. Então, fica quase um martírio. Por outro lado, quando você tem um real interesse em várias situações de guerra, situações de urbanismo, situações de política, situações de imigração, são vários leques. Então, eu acho que no decorrer do curso a gente vai sofrendo pequenas provocações e isso vai levando a gente mais, quando chega ali no final, a ter mais convicção sobre algo que a gente gostaria que fosse esclarecido. E não só esclarecido, mas assim, que não tem, que ninguém fez a incursão ainda, né? Porque tem isso também. Às vezes a gente tem um interesse sobre medicina, um interesse sobre história da medicina, ou várias frentes, você vai estudar aquilo e você percebe que a bibliografia é pesada, os artigos que já estão publicados são artigos pesados, e que talvez, por mais que você ame aquela temática, você não vai conseguir contribuir tão facilmente. Você vai ter que fazer uma imersão de muitas mais horas, uma imersão de maior complexidade, você vai ter que se dedicar muito mais. Na verdade, essa pesquisa prévia do que já foi publicado, do que não foi publicado, muitas dúvidas que eu tinha, eu fui percebendo que já tinham sido escritos e eu não sabia por falta de pesquisa. Então, pesquisando, por exemplo, eu comecei a entender por que o japonês deixou de falar japonês no Brasil, a perseguição que os japoneses sofreram nos Estados Unidos, a perseguição que os japoneses sofreram no Peru. Isso tudo está muito escrito e documentado, mas foi aquecendo, foi estimulando
aquela vontade de aprofundar um pouquinho mais. E eu senti que na condução os professores também tiveram um papel relevante, porque a gente fica muito confuso. Então a gente olha, puxa vida, se realmente, como o professor bem observou, a matéria-prima é quase infinita, porque afinal tudo é história e existem inúmeras fontes para serem observadas, a gente fica meio perdido, né? E eu acho que os professores tiveram a sabedoria de ir questionando e colocando no cenário certo. Muito bem. Estamos chegando ao final do nosso programa, mas sempre fica aquele gostinho de quero mais, né? A gente sempre diz assim, puxa vida, falar de história com profissionais de história é sempre muito agradável e, como eu disse no início do programa, gostaríamos de ter mais tempo porque o papo aqui ficou bom e a gente podia se estender trazendo vários exemplos, mas não temos mais tempo para isso.